Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bora lá que hoje é dia de histórias. Histórias um pouquinho tristes. Isso aconteceu com um amigo meu. Eu sou Nelson do canal JN. Isso aconteceu com um colega meu quando ele era bem pequeno. Ele tinha na casa ali de uns 8 anos, 9 anos. E ele me contou com uma tristeza no coração sobre a história que eu vou falar agora, que foi o pai dele, sabe? Aí eles moravam num lugar como se fosse uma chácara. E no tempo chuvoso, ele andava pela chácara e tinha umas trilhas nessa chácara. E eles plantavam algumas coisas. Ele trabalhava com outras coisas, mas ele cuidava dessa chácara onde tinha pé de alface, coentro e tal, mesmo de coisa, cana, entendeu? Uma série de coisas assim, hortaliças também. Só que alguns bichinhos passavam por lá, inclusive um sapo cururu, daquele bem grande, que é conhecido aqui na nossa região. Sapo grande é sapo cururu. E o que aconteceu de triste foi que o pai dele pediu para que ele removesse aquele sapo do caminho. E o sapo mal cabia na mão do menino. E o menino não pegou, né? O menino ficou tenebroso. Ficou assustado, quase chorando. O pai não teve dúvida. Sacou uma arma e colocou na boca da criatura. Não do sapo, mas do filho dele. Veja que coisa terrível. Como é que o pai faz um negócio desse? O menino na hora ele travou. Triste. Ele amarelou, girou a cabeça, o corpo todinho e foi à procura do sapo que nem cabia na mão dele. Com as duas mãos pegou o sapo, que era enorme. Mesmo com medo, mesmo as patinhas do sapo querendo fugir, ele pegou o sapo e se dirigiu até certo lugar um pouco mais longe para afastar ele daquela região ali. Foi uma coisa tenebrosa. Eu conto essa história agora. Ele me contou isso há tempo, sabe? Ele me contou quando a gente era adolescente. E essa história me marcou muito, sabe? Eu nunca tinha contado nada para ninguém. Mas como tanto eu quanto ele já estamos com uma certa idade, então pra gente pouco importa, mas aquilo ali foi um limitador, ele ficou com muito medo pelo futuro adiante. É terrível. Se alguém tiver alguma história feito essa do meu amigo, vocês escrevam aí. O nome dele é Pedro. Faz um tempo que eu não encontro Pedro, mas o pai dele era um carrasco. Primeira linha. Tem tantas histórias que eu vou contar de Pedro aqui, não só de Pedro, mas de outros colegas, né? Que o tempo passou e esse pai fez coisas péssimas. Isso com uma criança de 6, 7 anos é uma coisa terrível. E além do mais, neste mesmo ambiente, ele fez uma covardia com o filho dele, com outro filho dele. E essa história eu vou contar na próxima. Vocês nem acreditam como foi terrível o que ele fez com outro filho. Essa história foi ruim? Foi, né? A próxima é pior, infelizmente. Mas o tempo curou um deles. Um deles, assim, não curou, né? Mas ficou melhor. Mas o outro ficou revoltado pro resto da vida. E parece que dali pra frente ele não ficou bem da cabeça. Mas é a história que vou contar amanhã. Certo? Hoje foi a história de Pedro, que infelizmente foi escalado com a arma na boca. E quem colocou foi o próprio pai, para ele poder pegar um sapo cururu e retirar de um lugar para outro, bem distante, e
É terrível. Para uma criança que tinha medo, eu acho que o sapo era maior do que os 2 pés da criança. Acho que era do tamanho da cabeça da criança. É chocante, né? Quando Pedro me contou, eu fiquei revoltado. Eu passei dias sem dormir. Imagina ele. E esse pai. Parece que não ouve nada. E essa criança nunca contou pra mãe. E parece que nem pros irmãos dele. Mas eu sou muito amigo dele. Ele contou pra mim. Pois é, essa é mais uma das histórias que começaram a contar a partir de hoje aqui no canal JN. Então, vamos adiante. Amanhã, não parte 2, né? Mas basicamente uma sequência disso aqui, já que é com outro filho. Se vocês quiserem, comentar aí que tem muita história desse pai, mas muita história cavernosa. O pai aprontou em menos de 5 anos na vida dessas crianças. E são várias, viu? Ele era pai de várias crianças. O que ele aprontou em 5 anos, eu nunca vi ser humano nenhum fazer com o filho. Só mesmo a mãe de Nero, que mandou abrir a barriga da mãe para ver de onde ele tinha nascido. Bom, é um pouco triste, mas é realidade e aconteceu. Né? Pedro hoje está um pouco melhor, mas ele tem basicamente a minha idade, mas ele passou por péssimos momentos. Pessoal, um forte abraço, historinha meio chata, meio triste, mas comenta aí se você já ouviu alguma aberração, você tem uma história boa para contar? Manda aí nos comentários que a gente até pode comentar. Aqui eu vou ficar alternando os vídeos entre coisas suaves e umas coisinhas assim, e também para identificar pais terríveis que estão fazendo esse tipo de coisa com crianças. Qualquer coisa você bota anônimo que, quem sabe, né, a pessoa pode até denunciar um calhorda desse, um pai desse, que estragou a vida de Pedro. Forte abraço, Casal JN sempre estaremos por aqui com novidades, com um pouquinho de culinária, né, depois, mas agora é um momento de história. Forte abraço e até mais.